E vamos agora dedicar-nos nos próximos minutos à cozinha açoriana, para contornar precisamente a escassez de bibliografia existente sobre esta temática. O jornalista Hélio Vieira apresenta-nos esta tarde o projeto intitulado Cozinha Açoriana, a Tradição e Inovação. Mais do que publicar receitas locais, o autor pretende contextualizar a gastronomia regional, abordar técnicas de confecção tradicionais e também explorar um novo conceito de cozinha que traz outras influências à mesa açoriana. No Açores hoje vamos, por isso, explorar também esta temática da cozinha açoriana. É nosso convidado, o autor deste projeto, que está connosco nos estúdios da Praia da Vitória, o jornalista Hélio Vieira. Muito boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje, Hélio Vieira. Como é que surgiu a vontade de criar este projeto virtual intitulado A Cozinha Açoriana? Muito boa tarde. O projeto surgiu no início deste ano e tem basicamente como expressão agora o site cozinhaaçoriana.pt, que já tivemos possibilidade de ver algumas imagens na introdução desta nossa conversa. Portanto, isso surgiu porque existe de facto alguma informação sobre a gastronomia açoriana na internet, está um pouco dispersa, de certa forma descontinuada, de certa forma sem uma ligação. E este projeto pretende não só divulgar a tradição, e isso tem a ver com o facto de eu já há algum tempo me dedicar à recolha de algumas receitas e também de elementos sobre a gastronomia tradicional dos Açores, tendo em vista mais tarde a eventualidade de publicar um livro sobre este assunto, e também tem outra vertente que é no sentido de estimular e despertar para a importância de que se possa avançar no sentido da cozinha açoriana também ir pelo caminho da inovação. E isso é muito importante. Todas as cozinhas do mundo ou de regiões que têm aspirações a serem regiões turísticas avançaram nesse sentido, e julgo que aqui nos Açores nós estamos um pouco atrasados ainda em relação a essa vertente da cozinha de autor, da cozinha gourmet, da cozinha de fusão, etc. Portanto, mas isto será um trabalho que não é naturalmente para mim, será para as pessoas entendidas, para os chefes de cozinha, para as pessoas que todos os dias trabalham nas cozinhas dos restaurantes. Mas aborda precisamente neste projeto essas duas vertentes da cozinha, a mais tradicional, com receitas caseiras que nós identificamos, mas também uma cozinha mais contemporânea e com a introdução de novos elementos e feitas também de forma diferente. Eu tenho participado como curioso que sou da cozinha, não sou cozinheiro, não sou chefe, nem nada disso, em alguns concursos a nível nacional, como a Mesa dos Portugueses, e tive a preocupação de levar esses concursos as receitas tradicionais do polvo guisado dos Açores, da alcatra, do pudim conde da praia, por exemplo, mas tentando dar-lhe uma outra aparência em termos não só especialmente em termos de acompanhamentos. Estou a falar, por exemplo, no caso do polvo guisado dos Açores, que é a receita com a qual eu concorri em 2017, é acompanhado com bolo leve e com puré de batata doce. No caso da alcatra, seguiu o mesmo conceito, e essa receita da alcatra foi apresentada na edição do ano passado, adicionando um pouco de puré de castanhas e também a nossa massa sovada tostada. Portanto, são apenas ideias, obviamente, de alguém que é curioso nestas áreas, mas com certeza que haverá outras pessoas com muitos mais conhecimentos e muito mais habilitadas do que eu para recriar os nossos pratos. Mas isso é uma vertente do projeto. Creio que aquela que agora estarei a dar mais atenção é, de facto, à tradição, à parte tradicional, à recuperação das receitas e, sobretudo, a publicá-las, porque já lá vai o tempo em que as pessoas guardavam escondidas as receitas, que eram as receitas de família, passaram dos avós para os pais, dos pais para os filhos. Hoje em dia há mais predisposição para as pessoas partilharem as receitas e aqueles segredos que foram passando de geração em geração. E, obviamente, que a internet é um meio privilegiado para fazer isso, porque nós, nestes primeiros dias
em que o site está online, já temos tido algum feedback, sobretudo das nossas comunidades imigrantes, de pessoas que dizem que eu já não ouvia falar deste prato há muito tempo, ainda bem que publicou a receita, mas também temos tido muitas pessoas do continente curiosas sobre o que é a gastronomia e a cozinha açoriana, a consultar no site. Portanto, tem sido muito interessante estes primeiros dias em que nós lançamos este projeto. Faz-se por aqui um inventário, neste caso, precisamente do que é e que identifica a cozinha açoriana, para que se possa preservar, mas sobretudo também divulgar este património gastronómico, sobretudo para fora da região, como nos referia agora o Hélio Vieira. É importante que este património seja divulgado. A ideia é que as pessoas possam ter acesso às receitas tradicionais e de inovação da cozinha açoriana. Numa primeira fase, obviamente, que as de inovação estarão mais limitadas, por isso vai depender dos próprios autores e criadores dessas receitas, mas o património relacionado com as receitas tradicionais é conhecido e está publicado, embora de forma dispersa, em alguns livros, poucos, porque há poucas edições, poucas obras sobre a gastronomia açoriana publicadas em papel, portanto, mas com base nisso e com base naquelas receitas que também fui tido acesso, ou por via familiar, ou porque outras pessoas me cederam, eu estou a organizar, digamos, aquelas que me parecem mais relevantes e estamos a publicá-las pouco a pouco no site para que as pessoas possam experimentar em casa portanto, apreciarem aquilo que foram os sabores de outros tempos, que também podem ser e devem ser os sabores de hoje, não é? E se o questionarem, Hélio Vieira, sobre quais são os pratos mais característicos, mais identitários da cozinha açoriana, quais é que elegeria para dar precisamente um mote para os dar a conhecer? Eu podia ir para o lugar comum, dizendo que são as sopas de Espírito Santo, a alcatra, os caldos de peixe do Pico, as sopas de peixe e por aí afora. Portanto, há de facto o cozido das furnas, como é óbvio. Portanto, há 3 ou 4 pratos que são uma espécie de bandeira da gastronomia açoriana, mas há outros que são igualmente importantes e muitos deles até bastante deliciosos e que não são tão conhecidos das pessoas, ou porque, entretanto, perderam o contacto. Algumas ainda, as pessoas com mais idade, ainda se lembram da sua infância desses pratos, mas as gerações mais novas foram alimentadas, permito o termo, já com outras coisas, com outras cozinhas e portanto, num contexto muito diferente de há 20, 30 ou 50 anos atrás. Portanto, isto é também uma forma de os próprios jovens que se interessam por cozinha possam também resgatar um pouco as suas raízes em termos gastronómicos. E mais do que partilhar as receitas, nesse trabalho de pesquisa, o Hélio Vieira pretende igualmente contextualizar um pouco essa tradição, essa origem e também justificar o porquê das receitas, por exemplo, terem determinados ingredientes? Pois isso é um trabalho muito difícil porque, como eu disse há pouco, não há nenhuma biografia de base sólida sobre a gastronomia açoriana. Não há, por exemplo, um dicionário sobre a gastronomia açoriana, como há em outras cozinhas, como a portuguesa, por exemplo. O que é que nós temos? Temos o espólio valioso deixado por Augusto Gomes, com a cozinha tradicional da Terceira, a cozinha tradicional de São Miguel, a cozinha tradicional de Santa Maria, e ao que consta, ele chegou a fazer a cozinha tradicional da Graciosa, mas ao que consta também, parece que o original se perdeu, ou pelo menos não se conhece o paradeiro. Portanto, fora isso, temos o António Cavaco, que também lançou O Sabor das Ilhas, com base no programa que teve na televisão. O livro da Zita Lima, que foi também um dos primeiros, e que também foi uma pessoa muito entusiasta nesta área, sobretudo há umas décadas atrás, e depois já há pouco mais em relação à cozinha açoriana. Eu não estou só a falar da questão dos livros de receitas, estou a falar do estudo sobre as origens, os produtos, etc. Portanto, há muito trabalho para fazer nessa área. Mas, pronto, isso é um trabalho que levará algum tempo, com certeza, mas conto também, pelo menos, dar algum contributo para que isso aconteça.
Já nos aqui referiu o Hélio Vieira, quando questionado sobre alguns dos pratos que identificam de facto a cozinha açoriana, referiu-nos, por exemplo, as sopas do Espírito Santo. São de facto uma marca da identidade e gastronomia regional. No entanto, não existe uma receita única. Cada ilha, ou até mesmo muitas vezes cada freguesia, cada concelho, tem uma receita diferente. Se tiver que apurar uma dessas receitas para publicar, tornar-se-á difícil escolher aquela que mais representa os Açores? Não, eu não tenho, eu tenho publicado algumas receitas com base, talvez, da experiência familiar a esse nível. E nós temos, eu tenho uma receita da sopa do Espírito Santo que é mais aquela que se faz aqui na Ilha Terceira. Mas, como disse bem, as sopas do Espírito Santo são diferentes e fazem-se em todas as ilhas. Deve ser o único prato da gastronomia açoriana que se faz em todas as ilhas. E, obviamente, tenho algumas diferenças, mas a matriz é essencialmente a mesma. Mas isso também acontece com outros pratos. Estou-me a lembrar, por exemplo, das sopas de peixe, que são diferentes de ilha para ilha, da alcatra, que mesmo aqui na Ilha Terceira é feita de forma diferente, às vezes de freguesia para freguesia. Portanto, isso há vários exemplos de pratos, de receitas em que isso acontece. Isso leva a uma discussão que às vezes que se está a começar a ter, que é mais ou menos académica, de se dizer se há uma gastronomia dos Açores ou se existem várias gastronomias dos Açores. A minha opinião é que existe uma que tem uma matriz que é a dieta mediterrânica e que depois foi absorvendo todas as influências externas, desde a cozinha francesa, a inglesa, a hebraica, a flamenga, logo no povoamento, e depois foi incorporando na sua vertente atlântica as especiarias que vieram das Índias ou os novos produtos que vieram das Américas. E isso foi compondo aquilo que durante séculos foi a gastronomia e a cozinha açoriana, que não sofreu muitas alterações, a não ser essas por influência externa. Este projeto é recente, da Cozinha Açoriana Inovação e Tradição. O site foi lançado apenas há poucos dias. Poderá evoluir também por outros formatos? Já se falou em alguns vídeos no YouTube, também desenvolvidas parcerias para se promover e divulgar a gastronomia açoriana. Quais serão agora as ações que poderão nascer a partir deste projeto pioneiro que foi o site? Bom, isso é um projeto que estou a fazer sozinho, portanto, obviamente, eu tenho outra profissão, que é jornalista, e obviamente o tempo às vezes é um bocado limitador dos nossos projetos, mas, de facto, aliás, a ideia inicial era fazer primeiro o livro em papel, e depois, em papel e e-book, obviamente, mas depois então avançar com o site e então no fim da linha, se pode-se dizer, criar um canal de YouTube com a confecção de receitas tradicionais e também de inovação. Verteu-se aqui um pouco o papel, eu decidi no final do ano passado que se calhar, como o livro estava um pouco parado por razões, enfim, pessoais, que seria melhor avançar com esta vertente do site na internet. Depois, com certeza que vão continuar, enfim, os trabalhos de pesquisa e também de elaboração do próprio conteúdo do livro, e talvez numa terceira linha estará o canal de YouTube. Mas isto também vai depender um pouco das parcerias, porque eu gostaria, obviamente, que isso pudesse até ser feito por outra pessoa, quando digo feito no sentido de cozinhar, não é? Portanto, e isso obviamente obriga a que se faça algumas parcerias. Mas pronto, isso é um projeto que não está para o imediato, portanto, quando chegará à altura, logo veremos. Já aqui referimos, e acabou também precisamente de fazer essa referência, o Hélio Vieira é um jornalista. Como é que depois a cozinha surge na sua vida? A cozinha surge por influência familiar, um pouco porque é uma coisa relativamente recente, terá uma década ou mais. Eu habituei-me primeiro a ver a minha avó, que era mestre de funções, uma mestre de funções nos tempos idos até ao
ao início da segunda metade do século XX, era uma pessoa que coordenava todos os trabalhos de confecção da função do Espírito Santo, ou seja, era a pessoa que supervisionava a massa cevada, a confecção das sopas, da alcatra, enfim. E a minha avó era, de facto, uma dessas pessoas e, por sinal, bastante requisitada por toda a ilha, portanto, e até essa altura, portanto, desempenhou essa função. Depois, creio que o meu pai terá herdado um pouco da minha avó paterna esse gosto pela cozinha e em casa ele fazia várias coisas da cozinha tradicional açoriana, particularmente terceirense. Depois, quando ele faleceu, já há alguns anos, em conversa com a minha mãe, decidimos, enfim, dar continuidade um pouco àquilo que ele fazia, até para depois não se perder, e eu fui ganhando o gosto pela cozinha, fui também lendo muita coisa sobre técnicas e modos de confecção dos alimentos, como é óbvio, e pronto, e fui-me fazendo a mim próprio como o cozinheiro lá de casa, não é? E pronto, e tem sido assim, e em paralelo também terminei a licenciatura em História e comecei a investigar um pouco essa área. E por isso temos aqui os dois lados da cozinha, não só na vertente de apreciador e de investigador, mas também como quem confecciona esses pratos. Muito obrigada, Hélio Oliveira, foi um gosto recebê-lo no Açores hoje para nos apresentar este seu novo projeto da cozinha açoriana. Continuação de uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua... Boa tarde, o gosto foi meu, até uma próxima. Obrigada. Poderá também explorar este site, que já está online, da Cozinha Açoriana, Tradição e Inovação, onde já constam várias receitas que identificam precisamente a gastronomia regional.